Olá, amigos! Esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança, hoje vamos falar sobre um framework de segurança da informação que está cada vez mais em alta, a ISO 27001. Aqui comigo está ele, que tem apelido de hacker russo, mas vem diretamente do Rio de Janeiro, Marcelo Borges. Temos também ele, que além de participar, ainda edita o PodPuts. Apesar do sobrenome, ele é gente boa, Bruno Severo. Salve, amigos, tudo bem? Como você tá, Bruno? Manda o salve inicial. Boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos. E aí? Tudo pronto pra gente criar mais um Node aí? Então, pessoal, hoje assim, uma coisa eu tenho certeza. Hoje eu só saio daqui se for certificado. Em que ainda não sabemos, mas em alguma coisa eu saio certificado. Boa, e você, Marcelo, animado? Animadíssimo, galera. Hoje é a hora que a galera do White Team vai brigar comigo, né? Porque hoje é a minha redenção, na verdade. Hoje a gente vai falar de compliances e mais coisas do tipo. Então hoje tô livre, gente. E hoje temos um convidado especial para falar com a gente. Abram o Windows, mas fechem as portas, que o nosso amigo Fernando Palmeira está na área. Salve, Fernando, como você está? Boa noite, pessoal. Boa noite, na verdade, boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que você esteja ouvindo isso. Agradeço muito pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Beleza, muito obrigado pela presença. Vamos falar aí sobre segurança, framework ISO 27001. Você tem bastante experiência nessa área, né? Rapaz, eu tô para completar aí 10 anos de experiência em governança, riscos e compliance, assim, de uma maneira abrangente, né? Sendo muito sincero, especificamente na 27001 eu trabalhei mais nos últimos anos aí da minha carreira, mas toda essa parte que envolve governança, riscos, compliance, controles internos, auditoria interna, tudo que eu faço já tem 10 anos aí de estrada. Bastante tempo. Eu gostaria de trazer uma questão para você, Fernando. Eu tenho uma percepção que todo mundo quer ficar seguro, mas nem todo mundo está disposto ao ônus que isso acarreta. Eu digo isso no sentido de que para todas as empresas a segurança é uma preocupação legítima, a gente precisa frisar isso, porém, na hora de implementar os controles, quando a empresa percebe o tamanho da encrenca, aí já começa a dar uma relaxada. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, sobre a necessidade de ter segurança de verdade, não só aquele compliance de papel, só para dizer que tem. Boa. Cara, eu diria para você que esse é o maior dos dilemas que a gente da área de governança passa durante a carreira, justamente porque a gente tem essa preocupação com a segurança, de fato, segurança técnica, segurança do ambiente, do perímetro, mas em muitos casos a gente vê que certificações, as normas, os regulamentos, eles demoram um certo tempo para serem atualizados. Então, às vezes, a gente está cobrando uma coisa, a gente está tentando atingir um determinado patamar de algo que foi escrito, sei lá, muito tempo atrás e não foi devidamente atualizado em alguns casos. E aí acaba gerando uma burocracia excessiva que, por motivos óbvios, acaba incomodando as áreas. Então, assim, você ter esse equilíbrio entre ter a sua governança feita de maneira devida, governança e compliance feita de maneira devida, atendendo os requisitos, mas também gerando um valor efetivo para as áreas técnicas, é o pratinho aí mais difícil da gente equilibrar aqui em GRC. Eu acho que parte disso tem a ver com uma certa resistência
da direção, assim, dos stakeholders, daquela galera toda, ou não? Tipo, acho que as pessoas não querem, às vezes, se adequar às leis, até porque algumas leis podem ser mais exigentes, outras menos, e as pessoas não querem seguir, querem fazer muito da área de tecnologia, às vezes, por conta, tipo, faça do jeito que tem que ser feito, faça qualquer jeito, não faça do jeito certo, estruturado. E o compliance tem muito a ver com isso, né? De você estruturar, seguir umas normas, uma regulamentação. Eu acho que causa uma resistência no setor, na administração geral. Você concorda? Eu estou viajando muito no meu pensamento. Eu diria que faz bastante sentido a participação da alta administração, como você colocou. Só que eu acho que varia muito de situação para situação. Porque em alguns casos a alta administração ela pode ser até um fator de ajuda, de cascateamento de que tem que ser daquele jeito, atendendo aquela determinada norma ou regulamento e tal. E aí quando eu digo que depende, é porque depende de onde estamos falando. Você está numa empresa que ela é do segmento financeiro, ela é regulada pelo Bacen, ela é do segmento de seguros, ela é regulada pela SUSEP, ela está sujeita a alguma regulamentação de órgão que, digamos, exige que aquilo seja feito. Então a probabilidade da alta administração estar do seu lado, enquanto GRC, para implementar os controles de segurança é maior. Quando você está numa empresa menor, uma empresa que não tem capital aberto, não está sujeita a nenhuma regulamentação, você realmente depende de uma boa vontade ou de uma motivação ou de um convencimento da alta administração para que isso seja colocado em prática. Muitas vezes isso vem de maneira natural. Hoje, por exemplo, eu estou numa empresa que ela nasceu com esse conceito de segurança muito nativo, então você ter um investimento para controles, um investimento para ferramentas de segurança, para adequação, ele foi mais simples, mas existem casos em que a resistência no topo da pirâmide ela é muito grande e, de fato, sem o apoio da alta administração, da diretoria, dificilmente a gente consegue estar adequado com alguma norma, alguma regulamentação, seja ela ISO 27001 ou não. Porque a gente vai precisar despender recursos, seja recursos horas de pessoas, seja recursos ferramentas. Eu acho que esse buy-in da alta direção é sempre importante. Em vários lugares, né, comenta-se que o quanto é importante que a alta direção olhe para as áreas e apoiem, porque às vezes sem o apoio delas vocês realmente não conseguem botar projetos para frente, modificar certas coisas, então isso é extremamente importante. A gente fala isso sempre aqui, o quanto às vezes você precisa buscar um apoio da alta direção. Senhores, seguindo nesse raciocínio do Marcelo, Fernando, uma dúvida que surgiu assim enquanto estava falando. Cara, tu disse assim, ó, tem que estar bem alinhado isso com os stakeholders para te ter uma boa, vamos dizer assim, um bom retorno. Com a questão aí da LGPD que foi implementada há pouco mais de 2 anos, com essa questão da pandemia que exigiu muito mais de cyber, isso facilitou para fazer esse alinhamento? Ou tu vê que assim já vinha antes e quando teve isso foi só o empurrão que precisava? Olha, eu acredito que a preocupação, a preocupação com cibersegurança de uma maneira mais ampla, ela já vinha crescendo ao longo dos anos, até pela questão do aumento de cyberataques, pelo aumento de ransomware, que é uma preocupação muito latente hoje por parte de... A empresa que não está preocupada com isso hoje, ela tá meio nas nuvens, meio sonhando, né? Então, eu acho que já vinha uma crescente nessa direção. A pandemia, ela talvez tenha tornado isso mais emergencial, digamos assim. E aí, a governança, ela meio que surfou na onda
Porque se você precisa melhorar a sua segurança da informação, você precisa ter regras, você precisa ter políticas, procedimentos, para que, principalmente quando você está no trabalho remoto, você precisa ter um local onde as pessoas vão acessar para identificar o que deve ser feito em cada situação. Então eu diria que a governança ela surfou nessa onda do remoto, surfou nessa onda da LGPD também. Então muitas empresas que durante o processo da adequação à LGPD, elas aproveitaram, olha, eu preciso adequar determinadas questões jurídicas que tocam em questões de segurança da informação. Então eu vou aproveitar que eu preciso dessa adequação por uma questão legal e vou aqui colocar o meu projeto de segurança no balaio para que ele seja aprovado em conjunto. Então aconteceu muito isso em empresas em que eu prestei consultoria no passado, até um pouco antes do final da pandemia, mas também durante a pandemia, quando eu ainda trabalhava com consultoria, a gente tinha muito esse caso. Então eu acredito que a governança, risco e compliance, ela surfou nessas duas ondas, tanto da adequação necessária para a lei, quanto o trabalho remoto que trouxe novas preocupações do ponto de vista de segurança. Faz sentido? Mas, pô, tudo aqui faz sentido. Cara, eu acho assim, a LGPD, eu gosto dessas regulações. Eu acho que aqui no Brasil é tudo muito largado, né? Então, eu gostei da LGPD ter vindo. Não estou dizendo se ela é a melhor ou a pior lei, se chegou certo ou não. Não estou questionando o mérito da lei, mas eu estou me questionando. Estou aprovando o sentido da gente estar se regularizando, tentando fazer as coisas da maneira um pouco mais correta, porque na área de TI, que não tem nem regulação de profissão, imagina ter regulação de dados, né? E antigamente aqui era um abuso muito grande. Então, assim, a LGPD facilitou o teu serviço de implementar compliances e de implementar as coisas, já que estava lá, olha, segue. Se não seguir, se vazar dados, se fizer as coisas, você vai ter um ganho, uma perda financeira, aliás, muito grande, e quando mexe no bolso é que o pessoal quer se mexer, né? De fato. Exato. E eu até diria, puxando um pouquinho até pro tema da ISO 27001, que a ISO 27001 ela está no oposto dessa questão. Os dois casos são questões financeiras envolvidas, tanto na LGPD, para evitar a perda, quanto a ISO 27001, mas aí no ponto de vista de oferecer confiança para o mercado. E aí você consegue demonstrar através dessa validação externa, né, porque a certificação ela é sempre feita por uma empresa externa, que ela é acreditada por um órgão internacional. E aí, tendo essa certificação realizada, você consegue, digamos, aumentar o valor que eu digo não necessariamente financeiro, mas o valor em termos de segurança da informação, o valor em termos de, olha, estou fazendo negócios com uma empresa que é preocupada com segurança, que implementou controles e que um órgão externo foi lá dentro, olhou o que eles estão fazendo e levantou o dedo para cima, o dedão para cima e falou, olha, tá de boa, pode seguir com eles. Fernando, em cima desse tema de hoje, que é principalmente a ISO, tu tem alguma estatística, alguns números para trazer para a gente, sim, por exemplo, quantas empresas têm a certificação, ou mais ou menos o que é o valor de investimento para tirar uma ISO hoje, e também quanto tempo levaria, assim, só para uma base mesmo, para a gente ter uma noção. Falando em termos de Brasil, existe uma divulgação da própria ISO, de quantidade de empresas por país que está certificado na ISO 27001. Nesse caso, a gente está falando especificamente da 27001. Outras certificações eventualmente não participam, por exemplo, a 27701, que é de privacidade, ela é muito jovem, então ainda não tem números oficiais. Então, falando sobre a última survey que foi feita da 27001, que data de 2020, ainda não saíram os números do ano passado, a gente tem 148 empresas certificadas da ISO 27001 no Brasil.
Se a gente fosse falar ao longo do planeta, a gente tem aí um número bem maior de 44 mil, quase 45 mil empresas certificadas na ISO 27001. Mesmo assim, é um número muito baixo, não é não? Pelo menos do Brasil, só 100 e poucas empresas. Isso é olhando na época do survey aí. Exato. Eu diria que, como eu comentei, teve uma onda aí que as equipes de governança puderam surfar em algumas empresas para talvez implementar uma certificação, implementar os controles. Então, possivelmente esse número é maior. Inclusive a empresa onde eu trabalho, ela não está nesse número porque a gente tirou a certificação em dezembro do ano passado. Então eu concordo com você. Concordo, primeiro, que o número é muito baixo, se a gente for pensar em quantidade de empresas, e concordo também que esse número deve estar maior agora em 2022, provavelmente está bem maior. Mas é aquilo que eu comentei, ele é uma certificação que traz esse valor, além de trazer todos os benefícios de segurança em si, né, que é implementar controles para diminuir riscos, para mitigar riscos, etc., ela traz esse valor econômico. Então, não é toda empresa que nesse momento está interessada em oferecer esse valor a mais de segurança para, sei lá, para se destacar frente à concorrência. Então, depende muito do momento em que a empresa se encontra para que ela decida tirar essa certificação. Heitor, só uma pergunta. Esse número baixo tem a ver com o grau de dificuldade que é para tirar essa certificação hoje? Eu tenho certeza que sim. Certeza absoluta e com experiência comprovada. Essa é uma certificação que ela ela é bastante, usando a palavra difícil aqui, ela é bastante pervasiva do ponto de vista de tecnologia. Então, ela vai pedir que você implemente controles desde as equipes de, sei lá, RH, na hora de você fazer uma contratação, que você precisa verificar o histórico das funções críticas de segurança da informação, até os controles técnicos de criptografia com regras estabelecidas, até, por exemplo, questões que envolvam o jurídico. Ela não chega a ser a certificação de privacidade, como eu comentei, mas ela toca em pontos de privacidade, pontos de equipes jurídicas também. Ou seja, você precisa ter a empresa toda mobilizada, praticamente a empresa toda mobilizada em prol da certificação. Claro, algumas áreas menos, outras áreas mais, mas no fim das contas é uma certificação muito pervasiva e os controles precisam estar bem implementados para que você consiga demonstrar para o auditor que você está executando aquilo na prática. Então, sim, eu já conversei com colegas de outras empresas que talvez estejam num patamar semelhante à empresa que eu estou hoje, e eles afirmam que, para o ponto de vista deles, não vale o esforço. E acho que vale nesse momento até dar um disclaimer de que a certificação, a ISO 27001, ela precisa ter um escopo definido. Então você vai selecionar, por exemplo, quais produtos você vai auditar, quais sites, ou seja, quais localidades você vai auditar. Então, quando você pega uma empresa que já cresceu muito e ela tem 3, 4, 5 localidades, ela tem dezenas de produtos que são desenvolvidos por áreas totalmente apartadas, significa que ou você vai decidir por certificar somente uma parte da sua empresa, ou você talvez desista de certificar pelo tamanho do esforço considerável para poder adequar todas essas áreas, e todos esses processos e todos esses produtos. Então, é difícil, não é fácil não. E só para os nossos ouvintes entenderem esse processo de certificação, a empresa implementa os controles, pode ser sozinha ou com a ajuda de uma consultoria. Ela vai pagar para uma entidade certificadora, essa entidade vai auditar a empresa. Se tiver de acordo com o esperado, se tiver todas as evidências necessárias, aí ela recebe essa certificação ISO 27001 e depois, anualmente, ela tem que renovar essa certificação, é isso?
Perfeito, é isso mesmo. Acho que você resumiu bem o processo, pensando do ponto de vista, quero me certificar. A primeira coisa é obter os padrões, os documentos de fato da ISO. Você tem a ISO 27001, que tem os controles principais, mas eu recomendo também que você tenha a ISO 27002, que é onde estão a descrição, onde está a descrição mais detalhada dos controles, que você vai, os controles técnicos que você vai implementar. Essa implementação pode ser feita com a ajuda de uma consultoria, sem problema nenhum, ou se você tiver braço dentro da sua equipe, principalmente de GRC, de TI especificamente, você consegue fazer a implementação sozinho. E aí eu digo isso, experiência de quem estava em uma empresa em que a implementação foi feita sem o auxílio de consultorias. Depois você faz uma auditoria interna. É obrigatório que se faça uma auditoria interna antes de contratar o auditor externo. E aí essa auditoria interna ela pode ser feita dentro da empresa mesmo, ou você pode contratar uma consultoria para fazer a sua auditoria interna. Depois, na sequência, você contrata o auditor certificado, como você comentou, e passa pelo processo de auditoria. Esse é um processo que, dependendo do manejamento de agendas, você consegue encerrá-lo em 2 semanas, por aí, e ele ocorre em 2 fases. Primeiro, o auditor ele vai num sprint mais rápida, de 3 a 5 dias, e avalia mais a alta administração, como a alta administração se relaciona com a gestão de riscos de segurança da informação, como a alta administração apoiou a implementação dentro da empresa, ou seja, o auditor quer ver o envolvimento do seu chefe nessa adequação. Depois ele sai de cena, esse auditor sai de cena com as políticas e procedimentos e mais documentação burocrática na mão para poder fazer uma análise. E aí ele volta numa sprint um pouquinho mais longa, de 5 a 7 dias, para poder falar com os times técnicos. E aí obter outras evidências do dia a dia sobre os procedimentos que ele viu escritos nas políticas, nos procedimentos que ele levou para estudar. Então, falando de tempo corrido, dá para fazer essa auditoria em mais ou menos umas 2 semanas e meia, mas, em geral, a fase 1 ela é descolada da fase 2 entre 1 mês, 2 meses, depende muito do acordo com o auditor e da disponibilidade dele, mas mais para que ele tenha esse tempo de digestão das políticas, dos procedimentos que você ofereceu para ele na primeira fase. Nossa, para implementar isso às vezes é bem complicadinho. Falando, já que a empresa passa por toda essa complicação, eu acho assim, uma empresa quer virar ISO 7027, quer obter a ISO, né, para poder ter uma melhor aceitação no mercado, uma boa visão, digamos assim, perante ao mercado. Mas além disso, que ela pode, claro que com a ISO, se você só pode fazer às vezes negócio com outras pessoas que também estiverem certificados, tem essa gama aí. Tá. A minha dúvida é, você ganha algum outro benefício em se tornar uma empresa com ISO 27000, tipo um incentivo fiscal ou alguma coisa tributária? Tem algum valor além do que eu consigo ver nessa fala? A princípio, tributário ou fiscal não existe, mas eu consigo te elencar aqui outros benefícios de você ter uma certificação. Eu diria de cara, sendo uma pessoa que trabalha em GRC, um dos papéis da área de GRC é a parte de due diligence de segurança da informação. Tanto você avaliar os fornecedores da sua empresa, como eles estão adequados à segurança da informação deles, quanto ser avaliado em relação ao due diligence dos seus clientes. E aí eu te digo que ter uma ISO 27001 poupa muito tempo, porque você já chega com a ISO e grande parte das perguntas e evidências que o seu cliente vai te perguntar já foram respondidas, já foram avaliadas pelo auditor. Então você ganha meio que além dessa visão de mercado para você criar negócios, você também tem uma manutenção dos negócios que você já tem facilitada. E também a lista de controles ela é bem extensa, como eu falei, ela é bem pervasiva. Então, eu diria que
tem esse benefício de você conseguir, na onda da adequação, aprovar projetos que você gostaria de segurança da informação e melhorar processos que eventualmente precisavam de uma melhoria, precisavam de uma atenção, talvez estivessem gastando muito tempo, e com a adequação você consiga fazer com que eles sejam feitos de maneira mais rápida, economizando hora homem e horas tempo é dinheiro no fim do dia, né? Então, assim, benefício fiscal, o legal a gente não tem diretamente na ISO 27001, mas a gente tem essa série de outros benefícios, além de só você ter uma visão mais positiva para o mercado. Tem algumas licitações que podem exigir que a empresa tenha essa certificação também, né? Verdade. Acaba sendo uma ferramenta muito útil para você já partir de um benchmarking, né? Então você fala, olha, se você não tem 27001, você nem vem falar comigo, porque eu só estou partindo daí para cima. Então você tem que ter a 27001 e mais alguma coisa. Então sim, é muito usado em licitações. E eu acho que o meio público precisa muito disso, né? Vocês sabem que eu atuo dentro do meio público e para a gente poder, às vezes, entregar um serviço de qualidade para a população, especialmente que a população espera muito que o governo tenha uma qualidade diferenciada, embora nem sempre seja entregue em alguns. Não estou falando de governos nem de A nem de B, não. Mas como se espera-se muito, eu acho que esse processo de trazer empresas certificadas, empresas que demonstram uma qualidade maior, torna o serviço, tanto do serviço público como da própria empresa, um diferencial, né? E eu acho que a gente precisa isso para trazer diferencial ao mercado, para o nosso mercado brasileiro começar a crescer. Embora eu acho que a gente seja muito bem visto em termos de cibersegurança, acho que de Red Team, que a galera é muito empenhada aí, mas mostrar que as empresas brasileiras também têm capacidade de estar junto a empresas internacionais, e isso acho que é um caminho para mostrar que você já está nesse caminho de falar assim, olha, eu sou uma empresa de respeito, comecem a me respeitar. Acho que isso serve para a empresa ter respeito, né? Com certeza, Marcelo. Inclusive, você até mencionou um ponto sobre ser internacional, né? Ser um reconhecimento internacional. Quando a gente fala, por exemplo, estou adequado à LGPD, ok, tem o seu valor, mas qualquer outra localidade, qualquer outro país que a gente vai fazer negócios, ele vai querer alguma espécie de tradução. Como que a sua lei se traduz em termos da minha lei, para a gente avaliar se está tudo ok. Quando a gente fala da ISO, não. Todo mundo está falando a mesma língua em termos de são esses controles que você implementou, você foi auditado em cima desses controles. Então facilita de fato a comunicação internacional. Falando em lei, tem uma lei aí que eu acho que você atuou por muito tempo, eu vou falar o nome, mas eu posso estar falando errada, até porque eu não conheço essa lei. Uma vez eu tive curiosidade de ler, mas eu acho que não tive curiosidade de ler, porque eu acho que não ia ser da minha área ali. Essa Sarbanes-Oxley, né? Pode me falar um pouco dela? Eu particularmente não conheço mesmo, nada. Eu achei engraçado como você falou. Sim, eu atuei bastante tempo com a Sarbanes-Oxley. A gente fala aqui no Brasil mais SOX, né? Que é simplificado, né? E vamos lá. A Sarbanes-Oxley, ela é uma lei americana que ela foi criada depois de um escândalo muito grande de fraude ocorrido numa empresa chamada Enron, que envolveu, inclusive, uma grande auditoria e consultoria chamada Arthur Andersen, para ser mais exato. E essa Arthur Andersen, ela acabou porque houve uma suspeita de fraude que não tinha sido capturada pelos auditores na Enron. Depois se provou que, na verdade, não aconteceu isso. Não houve digamos, judicialmente não houve
dolo por parte da consultoria, mas aí a cagada já estava feita, né? Então a imagem da consultoria ficou totalmente desgastada e ela se desfez. E aí depois disso, essa lei foi criada para endurecer o compliance das empresas que estejam listadas em bolsas americanas. Então, a priori, ela não seria aplicável a empresas do Brasil, exceto se a sua empresa quer abrir capital em uma bolsa americana. Então, a partir do momento que você, sou uma empresa, estou indo de vento em popa no Brasil, quero fazer uma abertura de capital. Acho que o exemplo mais recente que a gente tem aí, grande, né, é a Nubank. A Nubank abriu capital nos Estados Unidos. Então, a Nubank precisa estar de acordo com o que pede a lei Sarbanes-Oxley. E aí a gente entra num aspecto que é um pouco maior do que a segurança da informação, mas que tangencia a segurança também. Porque a lei ela vai falar muito sobre controles muito duros de compliance, controles muito duros de demonstração financeira, como a empresa demonstra para o mercado que ela está saudável, que os seus números estão corretos e tudo mais. Mas quando a gente vai desdobrando a questão das demonstrações financeiras, o que suporta os números da empresa? Sistemas. Então, existem regras também muito pesadas em cima dos sistemas e, por consequência, dos processos de gestão de acesso, gestão de mudanças, gestão de vulnerabilidades, que precisam estar adequados segundo essa lei. E aí, acho que nesse momento, eu não sei se eu estou falando muito aqui, mas acho que nesse momento cabe até fazer uma reflexão sobre essa diferença de auditorias. Que é, quando você fala de uma auditoria, como por exemplo, a auditoria da Sarbanes-Oxley, você está falando de uma auditoria de exceção. Então, quando o camarada for te auditar, ele vai te perguntar primeiro sobre os controles e depois ele vai pedir para você todas as ocorrências possíveis e vai selecionar uma amostra de, 60 itens. E todos eles precisam estar ok para que você, entre aspas, passe de ano, para que o controle seja considerado efetivo. É diferente de uma auditoria de certificação, como a ISO 27001 que a gente falou há pouco. A auditoria de certificação ela é uma auditoria voltada para avaliar se você tem o processo, você tem as ferramentas necessárias para fazer aquele controle rodar, e ele vai olhar um exemplo daquele controle efetivo. Então, você vê, só aí você já vê como que a lei Sarbanes-Oxley e outras também, aqui no Brasil, quem está listado na Bolsa do Brasil também está sujeito a legislações e controles específicos. A gente fala da Sarbanes porque ela é uma referência muito pesada em termos de auditoria, mas qualquer tipo de auditoria de exceção, ela vai buscar um calhamaço de evidências sobre os controles e todas elas precisam estar ok para que ele seja considerado efetivo. É muito interessante esse caso que você comentou, que hoje nós temos as Big Four, que são a Ernst Young, a Deloitte, PwC e KPMG, certo? E nessa época tinha 5 empresas, né? Essa que sumiu era do mesmo nível delas, né? Exatamente. Dependendo do país onde você avalia, a Arthur Andersen era a maior das 5, inclusive. E ela acabou no mundo inteiro por conta desse escândalo, que depois judicialmente se provou que ela não estava envolvida. Mas a gente ouve falar muito dessa história. Eu trabalhei 9 anos na PwC, né, que é uma das 4 que você citou aí. E a gente ouve essa história quase como se fosse aquela história de terror para criança desobediente, sabe? Olha, não pode, tem que fazer tudo direitinho. Lembra da Arthur Andersen, tem que fazer aqui o seu treinamento de compliance, não sei o quê. Então, a gente acaba gravando essa história como se fosse uma história de terror aí para colocar a gente na linha. Certo. O terror funciona para aceitar, para fazer a galera se mexer, né? Vale aí o terror de perder o dinheiro aí na lei da LGPD aí que fez a galera se mexer. Cara, eu não conhecia essa lei, eu só lembro que eu vi uma vez, eu falei, o que o Fernando tá fazendo da vida dele mexendo com essa lei? Que eu lembro que eu vi nessas conversas da vida aí que a gente tem, né? Aí pra quem não sabe, né, gente, Fernando é um amigo pessoal, tal, tá aí convidado
agradecendo. Falando nisso, eu não tive a oportunidade ainda de te agradecer da tua participação. Estou muito feliz. E ainda mais para ver essa ilustração aí tão bacana da Samba, da Fox, que eu realmente não conhecia e não vou chegar perto dela nunca mais. E nada que tenha esse bulk gigante de coisa é pra mim, não. Realmente, não, leis não é pra mim, cara. Eu não sirvo pra ser compliance, não. Achei algum momento da vida, eu falei, pô, eu podia fazer isso aí, mas não era a minha área, não. Realmente, eu não tenho essa paciência pra lidar com isso tudo. Eu lembro que você falava que às vezes são muitos controles miúdos que você tem que olhar detalhes por detalhes da empresa esse lado não é pra mim. Realmente, compliance eu acho que não dá, não. É. Alguém aí consegue trabalhar com compliance sem ser o Fernando? De vocês dois, Bruno, Heitor? Tô falando de trabalhar mesmo, assim, fazer o serviço só de compliance, né? Não é entrar nos requisitos da lei ali e tal. Se você estiver falando de checklist, é uma partezinha que a gente acaba fazendo, né? Mas não com uma profundidade aí da mesma forma que foi comentado, né? Não, no meu caso, eu tô no time do Marcelo. Essa parte de legislação, ela é, pra mim, eu vejo ela como muito maçante também. É muito engraçado. Tem até uma história engraçada recente para compartilhar sobre esse ponto de que governança não é a área mais sexy da segurança da informação, definitivamente, né? Eu sei disso, apesar de gostar muito. Na semana passada, uma coordenadora par minha aqui na IDWall, aliás, eu não tinha comentado até agora, né? Eu trabalho numa empresa chamada IDWall, que ela faz validação de identidade, background check, toda aquela questão de você validar a sua identidade através dos documentos, através da sua foto, do sorriso e tal. Então, e aí uma par minha fez uma live com profissionais de segurança. Ela é líder de Purple, então ela lidera tanto o time de Red quanto de Blue. E é assim, excepcional essa mulher, a Daniele Ferreira. Fica aí o contato dela se alguém quiser buscá-la no LinkedIn. E aí ela falando, comentando sobre as áreas e falando sobre... A Daniela Ferreira tá convidada, tá? Vem aí falar com a gente. E ela vem mesmo, que ela adora esses eventos, ela participa mesmo, ela é muito empolgada para falar sobre segurança. Então já vamos botar na caderninha aí, galera. Bora, continue aí o que você tava falando. E aí ela comentou que tava comentando sobre você prefere Red, você prefere Blue, e aí ela tava falando como que o Red, muitas vezes, para quem tá estudando, quem tá no início, tem aquele fator sexy, né? Eu vou entrar num lugar, eu vou hackear um sistema e etc. E aí ela virou e falou: ninguém fala, eu quero escrever uma política. Aí eu levantei a mão aqui na minha casa e falei: ué, eu quero. Sério, cara, que você quer escrever política. Mas isso eu acho que vai da personalidade, né? Você sempre foi um cara muito correto e muito certinho nas coisas. Cara, quando a gente fazia faculdade, era muito louco. Eu escrevia as paradas muito resumida, muito do meu jeito, tipo, tô nem aí pra escrever. E o Fernando fazia tudo certinho ali, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Ele era excepcional e mostrou-se o profissional excepcional que ele é hoje em dia. Então, quem acompanha a carreira, igual eu tive a oportunidade de acompanhar, sei que o cara é bom no que faz. E para trabalhar com compliance, para ver essas coisas, eu acho que o cara tem que realmente ter uma paixão ali. Eu brinquei no curso de. No curso de. Você vê, até o Red Team, que a gente pensa que às vezes quando o cara achava que eu vou trabalhar no time vermelho, eu vou ficar hackeando, tudo de qualquer jeito, vou entrar dando bicudo na porta dos outros e vamos ser felizes. Quando a gente conversou com o Dante nas aulas de pentest, a gente viu, cara, que não é assim. Você não chega lá e bate na porta. Você tem o teu escopo, ou seja, você só vai investigar aquilo. Se o cara fala, não, só quero testar, vou simplificar aqui, né? Só quero testar a validação do meu site. Você vai fazer isso. Você vai lá, tentar logar no cara e fazer a validação. Você não vai mais achar se ver se tem porta aberta, se dá para fazer um ataque de outras coisas. Não, é só aquilo e depois tem que documentar, tem que seguir
uma estrutura tipo a CyberKill Chain ou outra ferramenta da NIST, talvez, e documentar aquilo e depois ainda tem que fazer uma apresentação daquilo que o Dante fazia, falava que que ele tinha que apresentar. Então, nem sempre essa área pode ser só para aquele cara cavernoso que não, eu sei mexer com computador, só falo com computador e não sei falar com humanos. Então, aquela visão que a gente tem de filme, que o cara é cavernoso, nem sempre funciona aqui. E aí, então eu acho que cada um vai. A gente começa a desmistificar algumas coisas sobre outras áreas, né? Igual o compliance, eu realmente não conhecia tanto assim da lei, igual você explicou muito bem. Falando de Red Team, você já atuou com alguma galera de Red que você precisou atuar ali, dar uma segurada na galera ali? Tipo, gente, olha, vocês voaram demais aí, se interferiu em alguma coisa? Cara, enquanto você estava falando sobre essa questão de talvez a pessoa que é mais reservada, tá mais ali na dela e só quer fazer, que ela precisa desenvolver essa parte de documentação, eu estava pensando muito na minha experiência atual, porque a minha experiência atual, eu vim de um ambiente, vamos falar a verdade, um ambiente bastante quadrado, né? O ambiente de Big Four é um ambiente bastante quadrado, isso não é um julgamento de valor, é um fato. É um ambiente mais certinho, mais quadradinho e tudo mais. Historicamente, né? E eu acabei caindo de paraquedas numa startup. Uma startup muito moderna, muito com gente muito ágil, né? Não só as metodologias são ágeis, as pessoas também são ágeis e tudo mais. E eu caí numa configuração diferente da que eu estava acostumado. Porque eu sempre estava acostumado a ver a área de governança como uma área um pouco away de tudo, que vinha só para poder bater martelo e depois ir embora. E aqui onde eu estou, a área de governança ela é uma área par das outras áreas de segurança. Então eu tenho dailies diárias com um time de Purple. A gente tem, a cada 15 dias, a Sprint Review é feita com todas as outras, com o Service Desk, com o time de Infra Endpoint. Então, eu estou emergindo em temas técnicos que eu estou adorando, que estão me tornando um profissional muito melhor, até para que eu possa escrever uma política, um procedimento, sabendo do técnico, isso facilita, e facilita também o oposto, como você falou, teve algum caso em que você interagiu? Claro, direto. O plano de resposta a incidentes, por exemplo, ele teve uma repaginada recente com a ajuda do Blue Team, por exemplo, que está do nosso lado ali. Então você tem esse viés nosso de governança, mais de saber como escrever, saber como aquilo tem que estar registrado, saber o que você precisa, em termos de controle, apresentar para que aquilo seja efetivo, mas você também tem o técnico, então você não vai criar uma necessidade desnecessária, burocrática, e você também vai ter a visão de, olha, essa ferramenta funciona assim, então talvez não dê para gerar isso aí que você está colocando como política, a gente vai precisar usar um caminho alternativo. Mesma coisa para Red, a questão da gestão das vulnerabilidades. Qual é a melhor maneira de fazer uma gestão de vulnerabilidades? Como é que se faz uma boa classificação de vulnerabilidade? O que é um scan? O que é um pentest? Como isso tudo se conecta com a estratégia da empresa e como que a gente tem que fazer, qual a frequência? Então, assim, tem sido para mim uma experiência muito gratificante estar do lado direto, assim, tendo contato direto com os outros times de segurança da informação. Hein, Fernando, uma curiosidade que surgiu agora, só que eu tava ouvindo aqui, tu tava pensando. Cara, tu disse que, assim, que a ISO 27000, como tu disse, ela tem que estar, assim, no ponto ali, tem que estar com todas as regras certinhas para ser, vamos dizer, adequada e ter a certificação. Agora surgiu a pergunta, da onde que sai mais aquele pedido para vocês, dizendo assim, cara, alivia aí um pouco. Sai dos outros times de TI que querem um pouquinho mais de acesso, um pouquinho mais de permissão para fazer a parte deles, ou daqueles outros setores que nem RH, jurídico, que também estão tendo uma regularização ali, estão tendo algumas regrinhas e não querem ceder essas?
Eu tenho que tomar cuidado, porque eu vou ser linchado dentro da empresa. Mas, definitivamente, o chororô maior vem das áreas de desenvolvimento. Gemude dá muita dor de cabeça para o desenvolvedor, eu sei disso. Mas, cara, qualquer legislação, qualquer norma, qualquer procedimento vai pedir que você documente uma Gemude, que ela tenha aprovação, que ela tenha plano de rollback, que ela tenha toda a parte burocrática estabelecida para que se consiga estabelecer um timeline do porquê aquela mudança surgiu, como ela foi feita, se ela deu certo, se ela não deu certo, se dá para voltar atrás, não dá para voltar atrás. Então, eu diria que, na minha experiência, tá? Pode ter outras pessoas que tiveram mais dor de cabeça com áreas não técnicas, mas na minha experiência, não só na IDWall, tá? Já é a experiência mesmo dos 9 anos aí de consultoria também. Área de desenvolvedores, os desenvolvedores não gostam de Gemude. Eu entendo porque eu tenho empatia com eles, mas é o meu trabalho, gente. Vamos fazer a Gemude. Eles não gostam porque você marca de sexta-noite, pô. Isso é mentira. Não. Pra mim tem que ser segunda, terça, nada de. Passou de quarta, eu já não quero mais. Pra salvar o final de semana. Cara, mas uma última pergunta assim, sobre essa área. Eu sei que às vezes você, como compliance, eu imagino que você tenha que defender que aquilo tem que ser feito. E você sempre foi um cara muito gentil. Então, assim, eu penso, isso você teve que mudar um pouco e às vezes ter que ser mais incisivo para as pessoas terem a consciência que é importante entrar naquele compliance, ou não precisou disso tudo? Cara, acho que respondendo diretamente a sua pergunta, sim, tem momentos que a gente precisa dar uma engrossada na voz e falar com um pouco mais de propriedade, que tem que ser porque tem que ser. Não foi o caso ainda da IDWall, tá? Na IDWall tem sido bem não precisou chegar nesse ponto, mas aqui eu tô lembrando muito das experiências que eu tive em consultoria. E aí, principalmente nas empresas em que eu auditei, segundo a Sarbanes-Oxley. Quando você está sujeito a uma lei, está sujeito a uma norma, você acaba tendo um pouco do peso da lei junto com você, né? Então quem está dando aquela ordem não é você, é um órgão acima de você, e você acaba tendo aquele poder de auditor, digamos assim. Então você fala, você pode falar com a sua voz mais suave, mas o som da lei tá vindo junto com a sua voz, né? Quando você está dentro de uma empresa e eventualmente aquela empresa talvez não seja regulada, não seja aí você precisa do tom de outras forças, como por exemplo a força da diretoria, que eu mencionei, diretoria, da liderança, do board, como você prefira chamar. Mas essa voz tem que estar acompanhando a sua, porque do contrário você vai estar igual aquele. Já viu aquele cachorrinho que tá no portão do lado de dentro, tá latindo e tipo, não acontece nada? É assim que as pessoas vão ver, se você não tiver uma força junto com você, falando, olha, tem que fazer porque tem que fazer. E claro, tem um poder de convencimento muito grande e você tem que saber que não é fazer por fazer, você tem que ter toda a história do porquê que aquilo vai criar um benefício. Aí que talvez fique um pouco mais complicado. Muitas vezes o benefício ele não é sentido na hora e ele não é um benefício diretamente ligado a quem vai executar o controle. E aí que nesse caso eu volto na Gemude. Na Gemude muitas vezes quem está desenvolvendo não vai ver o benefício da Gemude naquele momento, mas é um benefício que vai beneficiar o processo como um todo e vai beneficiar eventuais não desejados, mas eventuais casos, por exemplo, de problemas. Eu tive um problema num deploy e eu tenho o meu plano de rollback aqui, então eu consigo desfazer aquilo. Então é nesse momento que aquele benefício vai ser sentido. Então, você precisa trazer na sua fala esse tipo de benefício para você aumentar o seu convencimento. Mas, cara, é uma arte você implementar controles e fazer eles funcionarem. Fernando, muito legal. Podemos comitar essa conversa. Não vai precisar dar rollback, foi muito bom. Agradeço muito a sua presença. Muito legal o bate-papo. Mas estamos chegando no final do Node de hoje.
Queria que você mandasse as suas considerações finais. Boa, Heitor. Eu agradeço muito pelo convite, agradeço muito pelo tempo, pelo papo. Eu fiquei muito à vontade aqui para falar, fui muito bem recebido. E aí eu queria deixar como mensagem final: sejam legais com os times de GRC de vocês e principalmente com os auditores, porque eles travam uma luta diária aí com o trabalho deles. Eu acho que a consideração do Fernando foi se defendendo, né? E eu vou apoiar a defesa do cara. Eu acho que foi muito ilustrativo a conversa de hoje. Olha, mudou um pouco da minha percepção, se vocês lembram, eu sacaneei, né, que a gente de Reddit, a gente quer sentar lá e hackear, e vem o cara do compliance, não pode, não faz isso, não faz aquilo, e fica atrapalhando a nossa diversão. Então, assim, realmente, a gente sabe, brinca, mas eu acho que vem tudo a ver com o que é o Profissionais Unidos pela Tecnologia e Segurança. Lembrem-se, os caras do compliance são da segurança também, são da tecnologia também, então vamos se unir e dar apoio para eles. Se os caras falam que precisam alguma coisa, é porque eles sabem o que ele tá pedindo e como mostrou aí, todo mundo sabe que que as leis que estão muito, igual você falou de área financeira, algumas coisas, a área financeira é super exigente, é super... Cara, muita coisa para que eles têm que seguir, então não é à toa, não. Valorizem o seu time de CRC e respeitem as decisões difíceis que eles precisam tomar às vezes. Também concordo com o Marcelo. Foi muito bom a nossa conversa hoje. Gostei bastante. Vou aqui inteirar as palavras do Fernando dizendo, tenham consideração com o time de compliance, porque ajudam, estão sempre ali na melhor das iniciativas. Por mais que eles te digam que não pode fazer aquilo, a iniciativa é boa, a intenção é boa. Mesmo que eles digam que os devs são os piores, a intenção é boa, então ajudem esses caras do compliance. Porque isso vale a pena, pessoal. No fim, aí, daqui a um pouco vocês estão tendo uma certificação ISO e esses caras que vão ajudar principalmente. Só fazendo uma meia culpa aqui, que eu não falei que os devs são os piores, não, tá? Eles são os mais difíceis de aceitar. A Gemudes, mas não são os piores, pelo amor de Deus, quem sou eu? O gente entendeu. Tá, é brincadeira, então vamos deixar registrado. Beleza, gente. Eu agradeço aos amigos Profissionais Unidos pela Tecnologia e Segurança. Obrigado pela audiência. E me fala, já fez o backup hoje? Valeu!